Será que nós somos feitos apenas de limitações? Será que não existe algum tipo de força em nós? Existe em nós algum tipo de força que possa nos ajudar no tipo de crise que estamos enfrentando no momento? É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Seja bem-vindo para a nossa série de mensagens Esperança em Dias Incertos, baseado no capítulo 3 do livro de Lamentações. O nosso assunto de hoje é acima da crise, tendo como base Lamentações capítulo 3, versículos 27, 28 e 30, que nos diz o seguinte: Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. Nos sentimos incomodados com a nossa pequenez, ou seja, com o fato de sentirmos pequenos e sermos pequenos diante de certas dificuldades. O que nós gostaríamos era de ser maiores do que as crises que nós enfrentamos no decorrer da nossa vida. Mas nós temos que nos perguntar francamente: quem somos nós diante de uma pandemia internacional? Quem somos nós diante de uma doença que não tem remédio e que avança rapidamente e sem controle pelo mundo? A única sensação que nós temos diante disso é que nós somos pequenos. A nossa pequenez mostra que nós temos limites, que nós só podemos fazer algo até certo ponto, que nós só podemos ir até certo ponto. Nós gostaríamos de ser fortes como os super-heróis. Talvez seja por isso que nós gostamos tanto dos super-heróis e de filmes de super-heróis. Porque nós gostaríamos de ser intocáveis, de sermos resistentes, de sermos solucionadores de tudo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: nós podemos ser maiores do que as crises. Só que a nossa superioridade não é física. Nós não podemos ter um corpo inumano, não podemos ter um corpo indestrutível, uma força de braço suficiente para resolver tudo. A nossa superioridade é interior, porque o que nós temos mesmo são corpos humanos. Mas interiormente nós podemos ser superiores. Por dentro nós podemos ser maiores do que as crises. Por dentro podemos ser superiores ao ponto de não sermos destruídos. Por dentro podemos ser superiores ao ponto de ficarmos em pé, mesmo diante de desafios desproporcionais. A palavra de Deus nos fala sobre essa superioridade que vem de dentro. E a palavra do Senhor mostra como essa superioridade se manifesta em nós. E mostra como ela nos impede de sermos destruídos pelas situações ruins que enfrentamos nesta terra. A Bíblia mostra que a maneira de você ficar acima das crises é através da resiliência. No texto que nós lemos hoje, a Bíblia mostra como a resiliência fez com que o profeta Jeremias superasse a crise que o povo de Israel estava enfrentando em seus dias. A nação de Israel estava destruída por causa da invasão da Babilônia. A Babilônia conquistou Israel, invadiu Israel, matou muitos dentre o povo e levou muitos como cativos para a Babilônia, deixando para trás escombros e ruínas e solidão. Foi a resiliência que fez com que o profeta Jeremias suportasse esse momento doloroso da história da sua nação. Resiliência significa flexibilidade, a capacidade de envergar e depois voltar para a sua posição. Um exemplo para isso é as imagens de uma palmeira em pleno furacão.
A palmeira diante da ventania, ela se inclina o máximo que o vento quer que ela se incline, mas depois que o furacão passa, ela volta para sua posição. Lá, ela permanece como testemunha do fato. Foi a resiliência que fez com que o profeta Jeremias suportasse aquele momento doloroso. E essa resiliência só foi possível porque Jeremias tinha uma esperança bem fundamentada. Num certo momento, pensando sobre aquela crise, ele passou a alimentar a esperança. No versículo 21, ele diz que a esperança veio depois que ele começou a se lembrar da misericórdia de Deus. Ele se lembrou da misericórdia do Senhor, se firmou nessa misericórdia e, sabendo que a misericórdia do Senhor se manifestaria em forma de bondade para ele e para o seu povo. Isso acontece porque a esperança é a motivação necessária para a existência da resiliência. Por causa da esperança, Jeremias tinha razão para resistir, para persistir, para superar toda aquela dor. E no texto que nós lemos hoje, nós podemos ver que essa resiliência anunciada pelo profeta Jeremias se manifesta através de determinadas atitudes. Ele fala de suportar, a atitude de suportar. No versículo 27, ele usa a expressão suportar o jugo. No versículo 30, ele usa a expressão fartar-se de afronta, que significa suportar a afronta. A resiliência nos faz suportar toda a pressão gerada pela crise que nós estamos vivendo. Outra manifestação da resiliência é o silêncio, conforme o profeta. No versículo 28, ele se refere a ficar em silêncio. Ficar em silêncio aqui se trata do exercício da quietude. Se trata de uma espiritualidade inteligente, que não gasta energia e não gasta tempo reclamando e lamuriando de coisas que não podem ser mudadas. Ele fala também da atitude de adaptar-se ao momento. No versículo 30, ele mostra que resiliência é dar a face ao que fere. Ele quer dizer com isso que a resiliência trabalha com aquilo que tem. É como se o profeta Jeremias estivesse se perguntando: bem, o que nós temos para hoje? Se o que nós temos para hoje é bofetada de soldados babilônicos, então vamos encarar essas bofetadas, vamos encarar esses tapas. E quanto a nós, quanto a mim e a você, o que nós temos para hoje? Se o que nós temos para hoje é o isolamento social, então a resiliência diz: vamos encarar esse isolamento, vamos encarar a distância que existe entre nós. Existe uma sabedoria na resiliência. E a sabedoria da resiliência é exatamente nos deixar mais fortes que a crise. Ter resiliência é uma maneira de nos mantermos inteiros. Com a resiliência, nós não confrontamos uma crise que é maior do que nós, porque certamente perderíamos sempre. Mas nós usamos a força da crise a nosso favor. Isso me faz lembrar de uma arte marcial japonesa chamada Aikido ou Aikido. Nessa arte, o praticante utiliza a força do adversário a seu favor. E pode ser praticada e usada até mesmo pelos mais velhos. E há muitos senseis que são idosos. Então, um oponente pode ser jovem, partindo para cima com socos e pontapés. Mas o praticante, o sensei, ele usa o golpe do próprio adversário contra ele mesmo e para defender a si próprio. É isso que a resiliência faz em nós, nos torna mais fortes por usarmos a força do oponente a nosso favor. Com a resiliência, nós descobrimos a força das nossas bases. Se nós temos uma base firme, então não somos derrubados. Lembre da palmeira no meio da ventania. Uma das coisas que possibilita a flexibilidade dela, que dá base para a flexibilidade dela, é porque ela tem raízes firmes. A base dela é firme.
sendo que a nossa base é a esperança. Nós aguardamos e esperamos a manifestação da misericórdia de Deus em forma de bondade, que fará com que a saída se apresente para nossas crises. Se nós somos resilientes, então nós não vamos nos concentrar na crise em si, mas no resultado final, depois que passarmos a crise. Ou seja, na bondade de Deus que se manifestará trazendo a solução. Tendo isso em vista, seja você maior do que a crise através da resiliência. Não tente mudar o que não está ao seu alcance. Você, como indivíduo, como pessoa, não tem como mudar uma pandemia internacional. Ao contrário, você pode mudar o que está ao seu alcance. E o que está ao seu alcance é o seu próprio mundo interior, suas atitudes. Fortaleça então a sua base. Se a sua base é o Deus das misericórdias, então você tem base. E por causa disso, olhe então para as misericórdias de Deus. Porque as misericórdias de Deus mostram que Deus está aberto para você. Olhe para a bondade de Deus, porque a bondade de Deus é a misericórdia dele em ação. E é a bondade de Deus que te deixa vivo todos os dias. E é a bondade de Deus que manifesta oportunidades para você todos os dias. Demotiva a sua resiliência por meio da esperança. A esperança é o motivo que a resiliência precisa para existir. Quando você olha para o resultado final, quando você olha para a frente com esperança, você supera os desafios que está enfrentando agora. Portanto, a nossa grandeza está no nível da nossa própria humanidade. Não está no nível da divindade, porque nós não somos deuses, somos apenas seres humanos. Nunca seremos maiores do que certas crises ao ponto de termos poderes sobre-humanos, porque nós não somos super-heróis, nós não somos sobre-humanos, nós apenas somos humanos. Porém, dentro de nós existe uma força que Deus mesmo colocou, uma força capaz de nos dar resistência e de nos proporcionar superação. Olhe para a história de todas as pessoas que já tiveram superação na vida. Muitas delas suportaram coisas quase impossíveis. Nós temos dentro de nós o poder da esperança. E Deus ajuda os poderes que Ele mesmo colocou dentro de nós. Ele corrobora as potências que Ele colocou dentro de nós. Não se entregue às crises, não se precipite durante as crises. Ao contrário, entregue a sua vida à bondade de Deus, que te preserva e que mostra soluções para você e para a situação que você está vivendo. Por isso, eu desejo que você se eleve em Deus, que você se eleve de dentro para fora ao ponto de ficar acima da crise que o mundo enfrenta no momento. Eu desejo que você tenha a força da resiliência, uma força que te faça resistir à crise do momento, uma força que te faça superar o momento em que nós estamos vivendo. Eu desejo que a tua esperança esteja baseada no Deus das misericórdias. Que o Senhor te abençoe e até a nossa próxima mensagem.